Cansados de perderem as traseiras das suas orquídeas? Fiquem comigo até o final desse vídeo e aprendam de uma vez qual a maneira mais adequada da gente estar fazendo os cortes e os replantes, tanto das traseiras quanto das frentes das nossas orquídeas. Mas antes de mostrar essa técnica, pessoal, eu já vou pedindo aquele joinha porque é muito importante para fortalecer o nosso canal. Para quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. E sem mais enrolação, vamos lá para de fato o que nos interessa. Então, pessoal, aqui eu tenho a minha orquídea que eu vou fazer o corte. Ela já está saindo do vaso, tá vendo? É uma Pastoral Aniel Carnier. É uma das minhas orquídeas assim que eu tenho uma grande estimação. É um híbrido e olha só como está entorcerada, entendeu? Então ela está com 4 frentes. E agora eu vou fazer os cortes dessas frentes, tanto para ampliar meu cultivo e também porque ela está precisando de uns ajustes aqui, como vocês estão vendo. Ela não consegue nem ficar de pé aqui no vaso, porque está tão pesado e ela já está fora do vaso, né? Porque as orquídeas elas vão crescendo para frente, né? Então a tendência é ela pender para o lado, visto que ela estava bem pequena aqui e os pseudobulbos eles começaram a crescendo. E isso é normal da orquídea, ela começar bem pequena e os pseudobulbos irem ficando mais avantajados. Então a tendência é ela pender para o lado que os pseudobulbos estão mais avantajados. E o que é que acontece, pessoal? Um dos maiores problemas, principalmente para quem está iniciando, é a questão de saber a hora certa de fazer cortes, tanto para ampliar o cultivo, tanto para resolver essa questão aqui, que é as frentes saindo, né, do vaso. Outra questão é o replante, né? Como tem o momento adequado para a gente estar fazendo o replante dos cortes, que é inclusive este momento aqui, ó, pseudobulbo jovem, né, espata de floração. E esse momento aqui é o momento que a orquídea ela está em plena atividade, desenvolvimento de raízes também logo virão. Já estou vendo aqui as pontinhas das raízes já, né, formando aqui uma intumescência. Então, esse é o momento de fazer cortes. Só que, assim como as frentes, as traseiras também têm um momento adequado para poder a gente estar fazendo o replante. Então, nunca a gente deve fazer corte e replante ao mesmo tempo da traseira. O que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode pegar essa orquídea aqui inteira, neste momento, neste estágio aqui de desenvolvimento, e a gente fazer o replante da planta toda sem cortar. Mas se a gente for fazer cortes, então a gente faz o corte da frente e a traseira vai continuar no vaso. Por que que essa traseira precisa continuar no vaso, pessoal? Porque o que é que acontece? Aqui, ó, a tendência, as raízes mais viáveis, elas estão neste grupo de pseudobulbos aqui, ó, que são os mais jovens. Aqui atrás, as raízes elas estão, digamos assim, algumas já apodreceram, né? Então a quantidade de raízes viáveis aqui é muito pouca. Então se a gente faz o corte dessa orquídea aqui e a gente imediatamente faz esse replante aqui dessa traseira, então as poucas raízes viáveis que tem aqui, elas vão ser danificadas e isso pode acabar dificultando o desenvolvimento da orquídea. E a gente pode até perder essa orquídea. Então não devemos fazer replantes de traseiras e de frentes ao mesmo tempo. Então aqui hoje eu vou fazer cortes dessas frentes que tem aqui, são 4 frentes. Eu ainda vou ver aqui como é que eu vou fazer para poder aproveitar o máximo de frentes. Não sei se vai dar as 4 frentes, não sei, vou ver aqui. E esta traseira aqui eu vou deixar no vaso. Quando novos pseudobulbos vierem, que pode ser um ou até mais de um, aí sim, e eles estiverem neste tamanho aqui, ou pelo menos neste estágio, aí é o momento
de eu fazer o replante, porque imediatamente a orquídea vai emitir raízes e logo logo ela vai se adaptar. Então ela não vai ter aquela dificuldade para poder absorver água e nutrientes, né? Então quando danifica as raízes, nesse caso aqui, se eu fizer o replante imediatamente, né, após o corte, a orquídea ela vai consumir apenas a reserva de nutrientes que ela tem aqui nesses pseudobulbos e depois ela não vai conseguir mais absorver. E aí corre o risco da orquídea morrer. E vamos lá agora para o corte. Primeiro passo, eu posso estar utilizando tanto um alicate de jardinagem, uma faca e um isqueiro. Vou esterilizar aqui os dois. É necessário a gente fazer isso, pessoal, sempre que a gente for fazer um corte. Eu não posso deixar de lembrar, eu não posso ir manusear uma orquídea, cortar uma orquídea, danificar uma orquídea, sem mencionar sobre a esterilização dos materiais que a gente for utilizar. Pode utilizar um maçarico, um isqueiro, um fogão, o bico de Bunsen, tanto faz, contando que tenha fogo, né, para poder a gente esterilizar, para evitar a contaminação das nossas orquídeas. Aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer esse corte. A gente precisa escolher aqui, pessoal, no mínimo 4 pseudobulbos por cada frente. Se não der para fazer com essa quantidade, então a gente não faz. Acho que dá para eu cortar esta aqui. Não é difícil, ela tem uma orquídea fácil de fazer corte, mas tem umas que tem um rizoma muito duro, pessoal. Essa orquídea ela está na canela de Seriema. Difícil, tem que ter muito cuidado para não danificar a nossa orquídea. A faca, ela está muito enraizada aqui. Mas tem pouco substrato, pessoal. Aqui tem pouco. Ela tá muito... Vou dar uma adiantada aqui, pessoal, para facilitar a nossa vida. Então, pessoal, cortei aqui, tá vendo? Ficou essa traseira aqui, nada de fazer replante. Vou deixar ela aqui para poder desenvolver novos pseudobulbos. E aqui está o grupo de frentes que eu acabei cortando. Tá muito junto aqui. Ela estava plantada aqui na canela de Seriema. Isso aqui já tem quase uns 10 anos, pessoal. E me surpreende, a canela de Seriema está aqui perfeita. Perfeita, perfeita. Tá vendo? Perfeita mesmo. Muito bom. Ela se desenvolveu aqui muito bem. E agora eu vou dividir aqui as frentes. E vou mostrar aqui também, pessoal, uma coisa bem interessante, né, para que reforce isso que eu falei. Olha aqui a importância da gente fazer cortes
de traseiras e deixar no vaso, tá vendo? Essa orquídea aqui, o meu objetivo foi fazer os cortes e deixar ela aqui no vaso. Mas eu poderia estar fazendo isso para poder fazer replante depois. Ela estava com essas duas frentes aqui, aí eu fiz aqui a divisão e deixei no vaso. E olha aqui a quantidade de frentes. Nasceu mais 3 frentes aqui, tá vendo, pessoal? Eu fiz um vídeo aqui para o canal e mostrei o passo a passo. Tem uns 2 vídeos aqui sobre ela, quando eu faço o corte e depois com a evolução das gemas de brotação. E agora elas já estão nesse tamanho. Se eu quisesse fazer o replante agora, eu já poderia fazer. Só que nesse caso aqui eu não vou fazer replante, eu vou deixar a orquídea aqui mesmo para que ela fique como se fosse uma torceira. Pronto, pessoal, consegui fazer aqui a divisão. Não gostei muito dessa divisão porque acabou causando alguns danos. Esse corte aqui ficou um corte muito bom, porém acabou danificando um pouco aqui, ó. Isso aqui a gente precisa colocar canela em pó, a gente precisa colocar pasta de dente ou esmalte de unha para poder selar. Esse corte aqui também não ficou muito ruim, ficou com 4 pseudobulbos. Foi o que menos teve danos, mas os pseudobulbos não estão assim muito legais. Mas isso aqui tudo dá para recuperar. Este daqui ficou com 3. Não tá muito bom porque eu queria que ele ficasse com 4. Mas também dá pra gente desenvolver aqui a nossa orquídea muito bem. E este aqui que ficou com 2. Danificou também um pouco aqui porque quebrou as raízes. Mas isso aqui também, pessoal, consegue se desenvolver. Deixa eu acertar isso aqui. Aqui eu vou plantar. Vai demorar um pouquinho, mas ela vai se adaptar tranquilamente. Então deu o quê? Deu 4 cortes e ainda sobrou esta traseira aqui. Então aqui agora eu vou colocar lá para poder ela se desenvolver. E agora eu vou fazer os replantes dessas aqui, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo, para que esse não fique tão longo, porque já está. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu peço lá aquele joinha se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal para quem não é inscrito ainda. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.